Primeiro eu quero agradecer o convite, Alexandra, a oportunidade de a gente se conhecer, né, numa situação super bacana, trabalhando com formação de professores na Baixada, em São João de Meriti, aquele auditório cheio de mulheres, mulheres negras, né, e descobrir tanta coisa em comum entre você e eu, né. Legal. Então, né, meu nome é Pamela, sou professora de História do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, o IFRJ. Estou lá desde 2008 como concursada. Sou pesquisadora também de História. Sou mãe de uma menina de 6 anos, a Cecília. Na minha atuação profissional, eu trabalho essencialmente em ensino médio, tanto modalidade regular quanto educação de jovens e adultos. Sou oriunda, né, criada em São Gonçalo também, então venho das classes populares. Tenho uma história de militância, que é um pouco também do que a gente vai conversar hoje, e fui seguindo uma trajetória acadêmica também mais na área de história, que eu acho que não cabe muito ficar apresentando os títulos aqui, mas se você quiser depois a gente pode falar sobre isso. Uhum, tranquilo. E especificamente a gente tem uma pauta hoje que é o Projeto Coruja, certo? Uhum. Então você poderia começar falando um pouco o que é o Projeto Coruja? Em que consiste? Tá, então, a primeira coisa é que a gente tem uma relação tão afetiva, né, com o Espaço Coruja, que a gente ainda chama muitas vezes de projeto, né, e ele não é um projeto. Ele é uma lei, né, ele foi aprovado, uma lei feita pela vereadora Marielle Franco, né, ainda durante o seu mandato. Hoje é uma lei, a Lei 6419 de 2018, que infelizmente só foi promulgada após a sua execução brutal, né, após a morte da Mari, e que a gente, eu e a Amanda Mendonça, a gente tentou contar um pouquinho dessa história coletiva nesse livro aqui, que é o livro do Espaço Coruja, né, que saiu pela editora N1. Então, esse foi um dos primeiros projetos que a Marielle propôs, né, ainda em janeiro de 2017, ela foi eleita em 2016, e assume, né, no início do ano de 2017, já é um dos primeiros projetos que ela protocola. Ainda, né, mesmo sabendo que seria polêmico, né, e por que polêmico? Porque é para uma rede de educação, como a rede do município do Rio de Janeiro, que está saturada, é uma rede com os profissionais explorados, é uma cidade onde a violência, infelizmente, está naturalizada, mas a Marielle carregava essas marcas no seu corpo, né? Ela foi uma mãe jovem, preta, favelada, que sabia da demanda de muitas outras mães que, assim como ela, não eram atendidas pelo horário regular de uma escola, tanto para trabalhar quanto para estudar, para poder prosseguir com seus estudos. Né? A Marielle só conseguiu entrar na faculdade depois de ter a Luiara, fazer especialização e depois pós-graduação, e melhorar a condição de vida da família, né, e dela própria posteriormente. Então, o projeto, ele fala, né, que hoje é lei, né, eu mesma acabo entrando nesse vício de falar de projeto, essa lei fala sobre isso. Eu até separei, porque eu acho que, infelizmente, ela não está aqui entre nós, mas teve um evento que ela participou, do CEP, né, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, junto com o pessoal da educação infantil. E aí ela falou o seguinte, em 2017, né, foi numa mesa de debate. A ideia do projeto é criar um espaço infantil noturno onde mães, pais e responsáveis possam deixar as crianças em um lugar seguro enquanto estudam ou trabalham no turno da noite. Essa é a realidade de milhares de famílias cariocas hoje em dia e precisamos encontrar uma solução imediata para quem precisa estudar e trabalhar e não tem com quem deixar os filhos e filhas. Então, tem uma série de cuidados que a gente foi tomando, né, ao elaborar essa lei. Então, por exemplo, a criança é um espaço que não é obrigatório, então coloca a família que quiser. Você tem que comprovar que a necessidade, então, que a família estuda ou trabalha, voltado para a criança de 6 meses de idade a 5 anos e 11 meses. A criança, ela precisa comprovar, né, se for um pouquinho maior que está, matriculada na creche, e ela não pode somar mais de 10 horas, contando o horário que ela está na creche comum, né? Se ela, por exemplo, se ela vai para a creche de manhã, o horário que ela fica na creche de manhã e o horário que ela fica
ficaria no espaço noturno não poderia somar mais de 10 horas por dia. Isso foi uma pergunta que na época fizeram pra gente. A criança poderia ficar na creche de 8 da manhã às 6 da tarde e depois ir para o espaço noturno? Não. Não. Existe um máximo de 10 horas. Enfim, a gente fez toda uma discussão do porquê ser um espaço com profissionais de educação, porque a gente entende que na primeira infância a atividade lúdica ela também é pedagógica, o asseamento, como organizar os seus espaços, e é uma briga, né, muito histórica também de entender a educação infantil como algo oriundo da educação, né, voltado para a educação. Então, em linhas gerais, falando muito rápido e abrindo aí para, se você quiser tirar alguma dúvida, né, num espaço de cuidado, né, um espaço seguro, né, muito preocupado com a realidade de que crianças, né, e aí essas crianças têm classe, essas crianças têm cor, né, crianças pretas e pobres do Rio de Janeiro não tem com quem ficar, ou ficam com seus irmãos um pouco maiores e correndo risco, porque o irmão não sabe ligar o fogão direito, porque não está na idade de tomar conta de outra criança, ou fica com um vizinho ou com um tio, e a gente tem acesso a dados sobre abusos sexuais, que muitas vezes são feitos por pessoas desse círculo próximo, né, da família. Então, esse projeto ele foi muito preocupado também e com as crianças, né? Enfim. Resumiu muito bem, mas deixa eu ver se eu entendi. Então, inicialmente, então, era um projeto e após o assassinato da Marielle, agora ele já é algo que está na lei. Existe uma lei que fundamenta, não é isso? E o porquê que ele ainda não saiu do papel? Uma ótima pergunta, é isso. Ele foi um projeto, né, feito em 2017, ele vira lei em 2018, mas até hoje a gente não tem nenhuma notícia, nenhum conhecimento de um espaço piloto, por exemplo, né? E aí eu atribuo isso à falta de vontade política, né? Porque a gente sabe que o capital, né, ele ganha dinheiro com isso. E isso foi, inclusive, uma das coisas que a gente falava, assim, quem pode pagar no Rio de Janeiro, bota os seus filhos para ficar fazendo oficina de teatro, de culinária, balé, até 9, 10 horas da noite. Né? Quem pode pagar, faz. Né? Não é? As creches particulares, e aí são creches, né? Elas funcionam, às vezes, com pacotes de 12 horas, onde a escolaridade tem 5 horas, mas todo o restante, com oficinas, ludicidade, é ali oferecido. Então, existe, né, um grupo de famílias que podem usufruir disso. Além desse suporte que é institucional que você apontou, a gente sabe que existe um outro aspecto também, né? Principalmente, a gente precisa falar dessa palavra privilégio, e principalmente mulheres, inclusive, né? Que para mulheres que têm condições financeiras usam babás. Usam babás indiscriminadamente, né? Inclusive, babás também têm filhos. Sim. E a minha pergunta é quem fica com o filho da babá. E você tocou num ponto, Alexandra, que assim, quando a gente teve a ideia de fazer esse livro, foi muito também para demarcar e continuar, né, o legado da Mari. A gente falava muito que a gente não queria que ela fosse lembrada somente pelo que fizeram com ela, mas por tudo que ela fez. Então, esse livro, a gente escreveu, foi um livro de bolso, a gente escreveu para as nossas alunas da EJA, né, para que todas e todos entendessem, um livro que não ficasse caro. Então, a gente priorizou o que contar ali, né, priorizou colocar uma história que foi uma história coletiva. E aí, por exemplo, nesse livro, não tem muitos dos processos dolorosos que marcaram, né, a elaboração do projeto e depois a aprovação da lei, né? E aí eu queria aqui pontuar com você desse lugar, né, de academia também, né? Eu hoje estou fazendo o meu segundo pós-doutorado na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, mas não acho que em muitos lugares seja necessário a gente ficar dando carteirada, né? Ficar dizendo de onde viemos. Mas nesse processo do Espaço Coruja, da construção, né, da lei, a gente vivenciou isso, né? A Marielle e toda a sua equipe, eu era voluntária, eu sou professora, estava lá como voluntária, como alguém que trabalha com educação de jovens e adultos há mais de 12 anos,
a gente escutou muitas vezes argumentos de autoridade, né? Eu pesquiso educação infantil há 10 anos, que é um argumento importante, mas que silencia e desqualifica a experiência e a vivência e o lugar de fala que a Marielle e que vários outros companheiros tinham naquela mandata, né? E aí eu fico muito curiosa de saber que na academia tem pessoas que leem Thompson no conceito de experiência, mas não entendem a experiência. Leem Bell Hooks no conceito de afeto, leem Angela Davis no conceito de interseccionalidade, mas não estão entendendo quando isso chega na prática, né? Porque em algumas reuniões o argumento da pesquisa ele era usado sim como silenciamento. E, por exemplo, a equipe que estava à frente, né, mais à frente dessa lei, de alguma forma ali, tinha no mínimo umas 3 pessoas que ou eram doutoras ou estavam no doutorado. Só que a gente não precisava ficar falando sobre isso, porque não era sobre isso o projeto, não era sobre quem tem o maior látis, né? Porque tudo depende da perspectiva que você olha. Mas não foi um processo tranquilo, né? Porque eu acho que a divergência ela é necessária. Ela é salutar para a gente observar determinados erros, melhorar, ver como é que uma política pública pode dialogar mais sem cair em vícios. Mas a gente escutou coisas, Alexandra, como esse projeto é um erro. Ele é um erro porque nós deveríamos estar lutando pela redução da jornada de trabalho para 30 horas. Eu confesso que quando eu escutei isso, eu falei, eu não estou acreditando que essa pessoa está dizendo isso para mim. Eu não sei em que mundo essa pessoa vive, né? E aí eu me lembro de um texto recente que eu li, inclusive, do Boaventura, né, a Pedagogia do Vírus, que ele fala que o intelectual ele tem que pesquisar com a sociedade, não sobre ela, né? E essa sociedade ela não pode ser idealizada. Seria ótimo, e eu estou nessa luta pela redução da jornada de trabalho, mas isso não está chegando para as mulheres pretas e pobres desse país, né? Ou como a gente também escutou, nós não temos que institucionalizar nossas crianças, nós temos que construir redes de afeto. Gente, existe muita rede de afeto na favela, o problema é que as pessoas trabalham, as avós pretas e pobres estão aí trabalhando até morrer. Então não tem. E aí eu vi que teve pouca escuta, né? E quando eu falo teve pouca escuta, não é no sentido de concordar, porque eu acho que a Marielle, inclusive, tem uma foto dela que circulou muito, né? Que é ela com a camisa escrito diversas, mas não dispersas, né? E eu acho que nesse processo, né? Eu vi a Mari muitas vezes triste, né? Isso até está na orelha do livro, a Mônica Benício escreveu e está lá. Foi um projeto que mexeu muito com ela, porque mexia com a história de vida dela, né? Porque ela, na história de vida dela, teve que sair para trabalhar embaixo de tiroteio da Maré e escola fechada, e ela com a Luiara, né? E aí, sorte que ela tinha, em algum nível, uma rede com a mãe, com a irmã mais velha, mas ela chegou onde chegou, não foi sozinha, né? Ou eu sou porque nós somos, não é uma frase bonitinha para todo mundo usar na camisa agora porque a Marielle morreu, né? É para as pessoas entenderem que tem leis que são urgentes, porque o Miguel, como aconteceu essa semana, ele não pôde esperar, porque a mãe dele não tinha onde deixar, porque a patroa precisava que ela fosse trabalhar. Então, é muito difícil. E sensível a essa preocupação, que era também uma preocupação nossa, a gente achou importante colocar na lei esse limite de até 10 horas. Então, por exemplo, se a criança faz EDI, enfim, educação infantil, de manhã, de 8 a meio-dia e tal, no espaço infantil noturno, ao longo do dia, isso pode somar no máximo 10 horas, para garantir que ela não fique, porque de fato não é saudável, né? Mas pensar que você pode ir em qualquer escola da creche da rede privada no Rio de Janeiro, que você vai constatar que existem pacotes de 12 horas, né? Que a gente não quer, né? Eu, pelo menos, não quero isso para minha filha, eu não quero isso para as minhas crianças, mas às vezes é a realidade, porque você tem um transporte público na cidade, onde você fica presa no engarrafamento, onde você não consegue chegar a tempo para buscar seu filho, sua filha, muitas vezes, né? Então, a gente tem que ter um nível de diálogo, porque a política pública ela não pode ser no ideal, né? Ela não vem para atender aos nossos sonhos
de pesquisa, de militância, ela vem para atender uma realidade concreta também. E a gente tem que querer, obviamente, melhorar. Então, e quem é essa estudante, esse estudante do noturno? Sim. Esse que é o trabalhador, na maioria das vezes. Então, é mais uma vez aquela discussão sobre o privilégio. É uma política pública pelo direito das crianças e das mulheres. E por isso a gente escolheu essa capa, né, da Mari lá brincando numa atividade com crianças, porque é uma preocupação, né? Precisamos falar. Não adianta querer falar de ideologia de gênero, ou melhor, criticar, né, a ideologia de gênero, e não entender que um projeto como esse tem como pano de fundo também pensar que crianças são essas que no espaço noturno ficam com um vizinho, com um fulano, com os grupinhos da igreja A, B ou C, e que estão em situações vulneráveis para sofrer um abuso sexual. É também sobre isso que a gente está falando. A gente precisa entender, a gente precisa olhar para além da nossa realidade. E por isso que eu acho que isso batia de uma forma muito diferente para as mães pretas que escutavam sobre esse projeto, sobre essa lei. Não, são várias as violências, né? Além da questão de abusos e tudo mais, os traumas psicológicos, crianças sendo mortas dentro de casa. Sim. Né? Crianças sendo negligenciadas, deixadas para morrer em elevador. Então, essa é a nossa realidade. Quando é que a gente vai começar a falar sobre isso? Quem é criança e quem é menor no Brasil? Exatamente. Também é um pouco isso, né? A criança então, filha, né, de alguém que mora na Zona Sul, na Zona Nobre, ela vai ter educação, às vezes são 14 horas que elas têm, de atividades várias, e babá, e ninguém se mete nisso. Ninguém se mete. Agora, o filho da mãe, trabalhadora, negra, periférica, né? Ele não tem direito. Ele não tem direito a nada. Isso que a gente vive, vira o menor, quase de 14 anos é quase um adulto. Exato. Né? Então, é sobre isso, né? São as nossas mazelas, e eu acho que a gente precisa realmente. Eu acho assim que, para concluir, eu acho que a gente poderia aprender isso com a pedagogia do vírus, né? A cruel pedagogia do vírus é que o mundo não deveria voltar a ser como era antes. Não. Não podemos voltar àquela suposta normalidade, né? Não podemos mesmo. E não podemos, né? E assim, achei muito legal esse projeto, né? Que você está fazendo das conversas, do canal. A sua escrita, né? Tá emocionando muitas pessoas, muitas alunas que eu tenho colocado, né? E acho que a gente está no momento também de fazer uma virada epistemológica dentro da nossa academia, né? Porque eu acho que isso, quando acontece lá fora, né? E aí a gente fica olhando muito para os Estados Unidos, né? A gente se diz anti-imperialista, mas a gente vive olhando para lá, né? Teve que vir a Angela Davis aqui e falar, gente, para com isso, vai ler Lélia Gonzalez e... né? Mas a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa se ler, mas quem nos apresentou, né, que foi a Maria Gabriela, né, uma professora também querida, esses dias ela compartilhou conosco, né, um livro, né, que foi da Audre Lorde, né, da Irmã Outsider, e eu lembrei que praticamente a última fala da Marielle foi citando a Audre Lorde, né? Se você olhar lá o vídeo da Casa das Pretas, ela finaliza a atividade da Casa das Pretas com uma frase da Audre Lorde, que inclusive ela faz um esforço para falar também em inglês, porque tinha uma pessoa lá assistindo, né, que não falava português. E esse texto que a Maria Gabriela falou, me chamou muita atenção por falar da raiva, né? Até compartilhei contigo esses dias, né? Por que eu estou trazendo isso agora? Porque muitas vezes, né, e eu provavelmente, quando for rever esse vídeo, ou outras pessoas quando forem rever esse vídeo, vão falar assim, nossa, a Pamela estava lá conversando com a Alexandra, mas estava tão assim raivosa, né? Por que ela estava falando daquele jeito? E aí eu lembrei da Audre Lorde, né? As mulheres brancas sentem raiva. As mulheres negras tremem de fúria. E essa semana eu tô tremendo de fúria. Né? E eu tô tremendo de fúria porque o racismo, ele também se ancora nesses silenciamentos, ele também se ancora nessas relativizações, né? Ele também se ancora na dificuldade das pessoas brancas no nosso país entenderem uma coisa muito simples.
Não é sobre você concordar com o racismo. Uhum. Não é sobre isso. Você é branco ou branca, você nasceu numa sociedade racista, você já é privilegiado. Não importa você querer ou não querer. O que está, então, nas suas mãos? Ser signatário ou não desse privilégio. Exatamente. Ou ainda, o que você fará com esse privilégio? Então, é muito importante colocar isso quando a gente está num contexto de falar de lei, ou desse processo do Espaço Coruja, né? Não é sobre não poder discordar do Espaço Coruja, porque tem que discordar para a gente avançar, para a gente ver o que dá para melhorar. Não é sobre isso, mas o como. O como pode estar silenciando mulheres negras, o como pode não estar vendo a urgência de mulheres, mães pretas, que não têm onde deixar os seus filhos e que sofrem, e que têm seus filhos abusados, e têm seus filhos mortos, e que têm seus filhos violentados. Então, é muito importante perceber uma coisa muito simples. Você, pessoa branca, pode respirar, enquanto algumas pessoas não conseguem respirar. Exatamente. E por isso, hoje, eu tremo de fúria.